Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num cenário que muita gente conhece, mas talvez pelo lado mais assustador, o pronto-socorro. Uhum. E mais especificamente, aquele momento em que alguém chega com uma dor de cabeça que parece, sei lá, que o mundo vai acabar. Exato. O material que a gente tem aqui é a transcrição de uma aula médica, então o foco é bem clínico. É o diagnóstico sob pressão. E a nossa missão hoje é tentar decifrar o que separa uma enxaqueca de algo bem pior. Certo. Ok, vamos lá. O primeiro ponto que salta aos olhos é o volume, né? Dor de cabeça é uma das queixas mais comuns na emergência. E a enxaqueca, especificamente, pode ser devastadora. Sem dúvida. E para entender o que se passa na cabeça do médico, a gente precisa lembrar que a enxaqueca é uma condição crônica. Certo, não é um evento isolado. Raramente. O material que a gente estudou aponta um padrão bem claro. Geralmente, as crises começam a aparecer ali na adolescência, início da vida adulta. Uhum. E a genética? Nossa, a genética pesa muito. É batata. Você pergunta para o paciente e ele quase sempre fala: "Ah, minha mãe também tem", ou "meu irmão sofre com isso". Esse histórico familiar já é a primeira peça do quebra-cabeça. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente entra nos sintomas. O texto fala muito sobre a aura. Todo mundo já ouviu falar, mas o que é isso na prática? Pois é. A descrição é que são sintomas neurológicos que vêm antes da dor, como um aviso. Exato. O mais comum é a aura visual, né? Ver pontos brilhantes, umas linhas em zigue-zague. Sim. Mas é importante entender o que está por trás. A aura é tipo uma onda de atividade elétrica se espalhando lentamente pelo cérebro. Uma pequena tempestade elétrica cerebral. Perfeita, essa imagem é ótima. E por ser uma tempestade, os sintomas variam. Pode ser visual, mas a pessoa também pode sentir um formigamento, sabe? Sim. Que começa nos dedos e vai subindo pelo braço. Dura alguns minutos e pronto. Logo depois vem a dor. E essa tempestade não afeta só a visão. A aula descreve outros sintomas clássicos como a sensibilidade à luz, a fotofobia. E o fascinante é que não é só o incômodo. O que acontece é que o cérebro, na crise, entra num estado de hipersensibilidade. Ah, Os circuitos que processam luz, som, cheiros, eles ficam, desregulados. sobrecarregados. O que seria uma luz normal de uma lâmpada vira uma agressão física. Nossa! Isso mostra a real natureza da enxaqueca. É uma desordem do processamento sensorial do cérebro. Isso muda tudo. Não é não gosto de luz. É meu cérebro não consegue processar a luz. E o material traz aquele exemplo clássico, quase de filme. Sei qual é. O paciente que chega na emergência usando óculos de sol. E pode ser meia-noite, dentro de um hospital. Exato. É um sinal visual poderosíssimo para a equipe médica, né? Poderosíssimo. E geralmente vem acompanhado. Se o cérebro está hipersensível à luz, Também vai estar aos sons. exatamente, é a fonofobia. Um telefone tocando, gente conversando no corredor, tudo se torna insuportável. E essa sobrecarga sensorial muitas vezes leva à náusea e ao vômito. Certo. Então, o quadro clássico é esse, né? Dor pulsátil, de um lado só, e essa aversão total ao ambiente. O paciente só quer um quarto escuro e silencioso. Ok, esse quadro parece bem definido, mas aí a transcrição nos joga numa zona bem mais cinzenta e perigosa. Fala de casos com anormalidades neurológicas que são francamente assustadoras. Tontura severa, dificuldade para falar, até fraqueza de um lado do corpo. E é aí que a pressão na sala de emergência vai a 1000. Imagino. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizante é o dilema. O texto é enfático nisso. Esses sintomas neurológicos, eles podem mimetizar de forma quase perfeita um AVC. Um derrame. Sim. Chega um jovem de 25 anos, não consegue falar direito, o braço direito está fraco. Todo o protocolo de AVC é ativado na hora. É uma corrida contra o tempo. Horas depois, com a tomografia limpa, os sintomas melhorando, a equipe descobre que era um tipo raro de enxaqueca, a enxaqueca hemiplégica. Diferenciar as duas coisas é uma das decisões mais críticas que o médico de emergência pode tomar. É uma pressão absurda. Ter que conectar esses pontos em minutos.
Isso me faz pensar na montanha de informação que estudantes de medicina precisam absorver. É um volume colossal. E a habilidade de aplicar esse conhecimento sob pressão é tudo. A teoria precisa estar muito sólida. Exato. E para quem está nessa jornada, cada minuto de estudo conta. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É sobre transformar informação em conhecimento aplicável. E é exatamente esse conhecimento aplicável que guia a próxima decisão fundamental na emergência. Qual seria? A necessidade ou não de um exame de imagem, uma tomografia de crânio. Perfeito. Então, o que faz a equipe parar tudo e dizer: precisamos de uma imagem desse cérebro agora? O texto deve listar uns sinais de alerta, umas bandeiras vermelhas, né? Sim. E a primeira, talvez a mais importante, é quando a dor é completamente nova. Aquela frase clássica. Doutor, essa é a pior dor de cabeça da minha vida. Certo. Ou quando ela tem um caráter explosivo, como um trovão na cabeça. O termo técnico é thunderclap headache. Isso é uma emergência, até que se prove o contrário. O medo principal aqui é um sangramento cerebral, um rompimento de aneurisma. Assustadora. Ok, então a novidade e a intensidade súbita são o primeiro critério. E o segundo? O segundo é o contexto do paciente. Como assim? Um paciente imunocomprometido, alguém em quimioterapia, ou com HIV, ou que usa remédios que suprimem a imunidade. Para essa pessoa, uma dor de cabeça pode ser sinal de uma infecção no cérebro, como meningite, um abscesso. Ah, entendi. Então o contexto do paciente muda completamente o peso dos sintomas? Totalmente. A tomografia, nesse caso, não busca só sangramento, mas sinais de infecção, de inflamação. Ok. Então, dor inédita e paciente com imunidade comprometida, o terceiro sinal de alerta, imagino, volta para aquele cenário do AVC. Precisamente, qualquer anormalidade no exame neurológico. Fraqueza, perda de sensibilidade? Isso. Dificuldade para andar, visão dupla, problemas na fala que não se encaixam numa aura típica. Nesses casos, a imagem é mandatória para descartar um AVC, um tumor, qualquer lesão estrutural. Certo. E o material aponta um quarto critério, que é o início súbito da dor, o tal thunderclap. Sim, ele é tão importante que vale como um critério próprio. Uma dor que atinge a intensidade máxima em menos de um minuto é extremamente preocupante. Entendi. Enquanto a enxaqueca típica se desenvolve ao longo de minutos ou horas, essa dor súbita sugere um evento vascular agudo. A adrenalina da equipe vai lá em cima. Ok, esses 4 pontos deixam claro quando o alarme soa. Mas e o cenário oposto, quando a equipe olha para o paciente e mesmo com toda aquela dor, consegue pensar: ok, isso provavelmente é só enxaqueca. Isso levanta uma questão importante sobre a arte do diagnóstico, sabe? O fator que mais tranquiliza a equipe, segundo o que a gente analisou, é a consistência. É o histórico. Se o paciente chega e consegue dizer: doutor, isso é horrível, mas é exatamente como as minhas outras crises de enxaqueca. A luz me incomoda igual, o enjoo é o mesmo, a dor é no mesmo lugar, a situação muda da água para o vinho. A própria experiência do paciente se torna a principal ferramenta de diagnóstico. É a melhor ferramenta possível naquele momento. Essa frase, é igual às minhas outras crises, estabelece um padrão. E doenças graves, como sangramentos ou tumores, geralmente quebram padrões. Elas se apresentam de forma nova. Faz sentido. Quando a crise atual se encaixa perfeitamente no molde das anteriores, a chance de ter algo novo e sinistro por trás diminui muito. Então, resumindo o que a gente analisou, fica muito claro que chamar enxaqueca de dor de cabeça é uma simplificação até perigosa, né? Com certeza. A gente está falando de um evento neurológico complexo, uma disfunção cerebral com sintomas bem particulares. Aura, fotofobia, fonofobia. E se a gente conecta isso a um quadro maior, o que vimos foi o verdadeiro campo minado que é o diagnóstico na sala de emergência. A habilidade de diferenciar uma crise de enxaqueca de algo que pode matar em horas, como um AVC, e que essa diferenciação não é um chute. Ela é guiada por critérios clínicos bem claros, as bandeiras vermelhas. Exato.
E toda essa análise sobre o valor do histórico do paciente nos deixa com uma reflexão final. Se a descrição que uma pessoa faz das suas crises anteriores é um fator tão decisivo para o diagnóstico, a ponto de tranquilizar uma equipe médica, Certo. qual é o papel de quem sofre de enxaquecas em se tornar, de certa forma, um especialista na própria condição, documentando e entendendo os próprios sintomas para poder comunicar isso com clareza quando mais